Olá, meu nome é Humberto Dantas, eu sou professor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e nós estamos aqui em mais uma edição do FIPcast, que trata dos 50 anos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, em conversas, debates, interações sobre a história desta organização. Professor Luna, muito obrigado. Podemos conversar aqui sobre a história da FIP e todas as contribuições que a FIP tem ofertado ao universo, à realidade brasileira a partir de suas pesquisas. O nome da instituição diz muito acerca da sua natureza, da sua existência, dos seus desafios. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Queria que o senhor contasse um pouco como nasce essa ideia de se constituir uma instituição de pesquisa e qual o intuito, quando a gente fala de pesquisas econômicas, do que mais ou menos nós estamos falando. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Desculpe a voz, a gripe. Eu acho que quando nós voltamos no tempo e pensamos na origem, nós temos que pensar como a FIP, constituída por pessoas que, de alguma forma, formadas em economia, os primeiros grupos formados em economia, começam a atuar dentro dos governos. Eu acho que existe um momento importante que o professor Delfim, ele em 66, ele se torna secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e em 67, ministro da Economia. Eu acho que nesse momento havia poucos institutos, poucos organismos dentro do Brasil que pudessem fazer uma política aplicada, política econômica aplicada. Mas o que a gente tem que pensar é que o que se fazia naquela época, o que se pensava, o que se precisava, as necessidades, eram diferentes e foram mudando ao longo do tempo. Nós temos que pensar no Brasil dos anos 70, dos anos 60, 70, onde, na verdade, você tinha um governo federal, um governo intervencionista, determinando políticas, determinando as regras, praticamente, da economia, e criando instrumentos novos. Então, é um momento em que, se nós hoje olhamos, por exemplo, os trabalhos da FIP, nós vemos trabalhos de quase que gestão de políticas públicas, coisas, não é micro no sentido micro, macro, mas no sentido específico para uma determinada área. Quando nós voltamos atrás, nós estamos vendo um momento de formação de estruturas ainda econômicas no Brasil. Nós estamos discutindo a nova estrutura tributária daquele período. Nós estamos discutindo a previdência, nós estamos discutindo uma política de siderurgia, nós estamos a criação de instrumentos de política agrícola. Então, na verdade, é um período onde as grandes políticas do governo estão em discussão. O governo federal é o grande contratante da FIP. Há uma interação muito direta entre um quadro base da política econômica que está com o professor Delfim e uma equipe que está na FIP, está na FEA. Aquilo é uma mistura ainda de FEA, IP e FIP. Na verdade, começa como IP, que é o Instituto de Pesquisa na Faculdade de Economia, depois vai se tornando um pouco mais independente como FIP. Mas é um instrumento que nasce, a FIP, ela nasce quase como uma resposta a uma demanda que está sendo gerada pelos governantes daquele momento. Quer no começo, no governo do Estado, e muito mais depois quando vai para o governo federal. Esse é a primeira grande fase do governo federal. Eu trabalhei no governo federal, eu comecei trabalhando aqui na FIP 75 a 82, depois eu fui para o governo do Estado e fui para o governo federal. No governo federal foi logo depois, eu estava com o ministro Sayad, que sucedeu o ministro Delfim. E era uma fase em que a FIP era muito demandada e ela era um instrumento fundamental do apoio em políticas em geral. Quando o senhor fala em apoio em política, a gente poderia dizer que em alguma medida, ou em larga medida, a FIP assiste e contribui tecnicamente
com esse desafio de uma consolidação do Estado brasileiro no que diz respeito, por exemplo, como o senhor observou, a políticas públicas relacionadas à lógica tributária, à lógica de previdência e outras questões dessa natureza? Eu acho que sim. Eu acho que ela é um agente ativo nessas transformações. E é interessante porque a FIP ela vai contando aos poucos com gente que vem da academia, vai para o setor público, e do setor público volta para a academia e volta para a FIP. Então, é uma interação permanente. Eu diria que, por exemplo, no governo Delfim, a defesa do governo Delfim e a crítica do governo Delfim, em parte, era feita por gente da Faculdade de Economia. Você tinha uma pessoa como o Sayad, que era um crítico da política econômica, você tinha o pessoal que estava com o Delfim, que era... Então, ele participava do debate e, ao mesmo tempo, ajudava a construir novas políticas econômicas que se faziam naquela época. Professora Maria Helena, a gente assiste a essa lógica de interação entre o universo da fundação e a própria consolidação e construção de políticas públicas e consolidação de uma lógica de um Estado mais moderno que vai entrar aí nos anos 80, mas isso continua existindo, quer dizer, a FIP completa seus 50 anos, a FIP continua envolvida em pesquisas, seja de natureza mais micro, como disse o professor Luna, no que diz respeito à possibilidade de solução de questões muito específicas, hoje inclusive de municípios, dos estados, etc. Né? Como é que a senhora observa essa transformação desse papel da FIP, entrando, por exemplo, nos anos 90, participando ativamente do debate sobre o controle inflacionário no Brasil? O que a senhora teria para nos dizer a respeito desse período até o presente? Olha, é bom a gente lembrar da década de 90, até vou dizer dos anos 2013, 14. Eu vou ler um trechinho da contracapa de um livro que foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, com apoio de todas as federações de indústria do Brasil, isso em 1990. Eu vou ler só para você sentir o espírito da época. Estou lendo. A partir de um diagnóstico dramático da crise brasileira, em que se ressalta o quadro de miséria de uma enorme parcela da população, surge uma nova proposta de desenvolvimento. Livre para Crescer é o nome do livro. Diz a que vem desde logo: para se modernizar, o país precisa de liberdade. Precisa de um Estado menos paternalista, mais justo e eficiente, precisa de brasileiros com mais saúde, mais educação, maiores oportunidades para realizar seus potenciais, precisa de empresários dispostos a correr riscos, menos dependentes dos favores governamentais. Empresário dizendo isso. Quem diz isso não são jovens incendiários revoltados, mas um importante segmento do empresariado nacional, consciente de que o país do futuro precisa acordar para as urgências do presente. Livre para Crescer detecta os problemas, considera as soluções ideais e estuda a viabilidade de cada proposta. Um livro que precisa ser lido, discutido, polemizado, porque é assim que se constrói um país e se consolida uma democracia. Esse livro foi feito pela FIP. Olha que interessante. E nós nos enganjamos durante toda a década de 90, fazendo os trabalhos, quer dizer, todo o conteúdo das propostas que a gente estava oferecendo para os empresários para defenderem, mas a gente saía a campo. A gente ia no Congresso, a gente ia no Senado defender a proposta de reforma tributária, de reforma da Previdência, a maneira de fazer o orçamento público. Depois, aí no final já dos anos 90, já o empresariado tinha perdido o fôlego, as coisas não aconteciam, né, do jeito que tinha sido idealizado. E o que a CNI faz? Ela nos contrata para ir em todos os rincões do país, levando a mensagem de que o Brasil, para poder ser competitivo e a indústria mais forte, ela tinha que fazer reformas profundas no Estado. Profundas. E para que não ficasse apenas um pequeno grupo de empresários defendendo essas ideias junto à mídia ou junto ao Congresso, ela precisava de densidade de empresários falando isso. Então, a gente ia para... Olha, Amazonas, Roraima, Tocantins, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pará, enfim, o Brasil inteiro, falando com empresários, explicando para eles por que
a competitividade deles não dependia só do que eles faziam na fábrica, mas que o país precisava se modernizar para receber uma economia mais aberta, mais competitiva com o exterior. Então, nós fizemos isso até 2014. De uma efetiva capacitação, capacitação de um discurso... de compreensão da população empresarial, dos empresários, do país inteiro, que imagina como esse país é heterogêneo, né? Compreender a necessidade das reformas. Então, nós nos enganjamos efetivamente. Então, você vê, tem toda uma parte da consolidação das políticas macro, depois tem o empresariado nos chamando para levar propostas de reforma para um Brasil mais moderno, junto às suas bases, e depois de tudo, aí isso também se arrefeceu. Quer dizer, por que hoje ainda o empresário vai lá pedir benesses para o governo, né? Porque não conseguiu fazer essas reformas. Elas estão ainda para ser feitas. Então, aí foi mudando. A demanda da FIP foi se alterando. Então, o empresariado já não é tão ativo na demanda de propostas, porque ele já conhece todas, né? E agora é o Estado, de novo, através dos municípios, dos estados mesmo, do país inteiro, que nos demandam outro tipo de trabalho, outro tipo de atuação. Então, a gente foi se adaptando à mudança da demanda, porque o Brasil foi se transformando e a gente vai acompanhando o que a sociedade demanda através dos seus representantes. Essa construção de agenda nessa última década, né? A senhora citou que até 2014 nossa organização esteve presente numa série de debates nos estados, etc. O que a senhora destacaria dessa última década em termos da atuação da FIP? Isso a senhora já disse, mas desses desafios conjunturais... Olha, o que a gente trabalha é viabilizar, do ponto de vista econômico, da viabilidade econômica, das propostas que o governo quer fazer. Por exemplo, ele quer fazer... quer o setor privado mais presente através das concessões, por exemplo, de serviços públicos. Então, a gente faz modelagens para viabilizar essa nova forma de atuação do setor privado nas políticas públicas, né? Você vai fazer verificação, por exemplo, das concessões que estão feitas. Então, a FIP atua nisso também. Reorganização administrativa de órgãos públicos, a gente faz isso também. Então, como o Luna disse, são atuações mais específicas, né? Ou mudança de um centro administrativo lá de Minas Gerais para um determinado lugar. Então, a gente atua numa demanda mais específica, não é das grandes políticas macro, vamos dizer assim, que abrangem várias áreas da economia, né? Mas, então, é essa atuação hoje. É menos a política macro e mais o desafio específico. Olha, quer dizer, quase eu diria que é quase apoiar a gestão da política pública, viu? É quase isso. Eu acho que é apoiar a gestão. Então, atuando em questões fiscais, em questões orçamentárias, eu acho que apoiando, não é nem construindo muito, mas criando métodos de aprimoramento de políticas públicas. Quer dizer, muitas vezes uma política pública é copiada. Um município dá certo, um estado dá certo, o outro faz igual. Uhum. Faz do modo que dá para fazer. Com o passar do tempo, aquilo necessita um pouco de mais de gestão, um pouco mais de metodologia, apreciar resultados daquilo. De modo geral, o órgão público, nesse momento, ele não é capaz de fazer isso. Ele pode até conseguir ter desenhado a política. E aí ele demanda a FIP, muitas vezes, para fazer, na verdade, os órgãos de controle vão se tornando cada vez mais rigorosos. Esse tipo de rigor que a administração pública tem que agora atender, muitas vezes a administração não é capaz de fazer per si. Então, na verdade, ela tem que contratar um órgão como a FIP para poder dar racionalidade naquela política. Criar instrumentos agora de medição, de controle, de dar mais resultados na política pública. Que não atira do debate, tendo em vista este encontro de respostas a esses desafios. Ela tira do debate nacional, eu diria. Perfeito. Ela está agora, ela tem uma relevância, eu não acho que é menor, mas é uma relevância na gestão pública municipal e estadual
e sai do debate nacional. Pode entrar em alguns temas. Por exemplo, quando houve discussões de reforma da Previdência, a FIP acaba entrando ainda, mas já não é mais como antes. Ela estava na formulação das políticas, ou quer no início do setor público, quer do setor privado. E hoje ela tem uma relevância grande na gestão pública. Ela é um parceiro da gestão pública de órgãos das entidades estaduais e municipais. Isso a gente percebe, né, na repercussão na imprensa. A FEA e a FIP estão um pouco menos presentes nos grandes debates dos grandes temas nacionais, menos do que já esteve, e menos do que esteve no começo da década de 70, entre 70 e os 90. Não é à toa que o ministro Delfim, estava no comando da economia em vários desses momentos, e também porque a FEA e a FIP são mais ecléticas, não são, eu acho isso uma vantagem, mas que termina sendo uma desvantagem para a exposição pública, especialmente na mídia. Ela não é nem a FEA nem a FIP são marcadamente de um lado do espectro do pensamento econômico. São duas instituições mais ecléticas do que o INSPER, do que a PUC-Rio, enfim. Como a UFRJ, também, de certa maneira, menos exposta a esse debate, mas aí está a chave dessa história, mais voltada, né, para questões que não são da pauta da mídia, ou pelo menos não são a pauta fundamental da mídia, apesar de ter imensa importância, talvez até maior, da gestão pública, que é uma coisa que teve uma degradação, né, Maria Helena Luna, nos últimos 20 anos, né? Ela está mais presente nesses aspectos não tão midiáticos, não tão midiáticos e, portanto, menos visíveis, né? É muito interessante. É menos debate e mais resposta? Não é que é menos debate. Lá nesse locus da coisa municipal, da coisa estadual, da O debate é intenso. Você faz um plano diretor, você ajuda a fazer um plano diretor. Esse debate não repercute, ele não chega. Sim. Mas tem o debate. Nossa, e ela está no debate. Audiência pública, que é mais debate que tem lá, sabe? Aparece menos, mas existe. O local é diferente. É que agora, de modo geral, a FIP procura chegar até o momento de fazer uma audiência, mas esse é um ato quase sempre do próprio órgão. Perfeito. Até por obrigação. Por obrigação. A FIP não. Então, ele está por trás da Câmara, mas ele não está participando. Isso. Então, o debate é intenso. O debate é tão virulento como o outro. É muito agressivo. E a FIP, muitas vezes, está participando desse debate, mas de alguma forma ele não deveria mesmo se expor a esse debate, porque é um debate dentro da população. Fornece o suporte informativo para os representantes eleitos lá, coisa e tal, das associações, dos municípios, dos estados, até do governo federal, para eles defenderem uma PPP. Uma PPP é uma assessoria como tem que ser mesmo. É isso. Né? Agora, Luiz Paulo, o professor Luna destacou essa questão da participação no debate, né, desde uma questão mais específica de formatação mesmo, de formulação mesmo da ideia do Estado brasileiro, nessa coisa mais que a gente pode chamar aqui de macro, e depois, hoje em dia, questões de natureza mais específicas, de desafios locais. E a professora Maria Helena trouxe essa questão da capacitação destes atores, por exemplo, citando aqui o empresariado de parte expressiva do país. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa contribuição, da ideia do quanto a FIP pôde participar efetivamente dessa construção da ideia de um debate da economia como algo até mesmo talvez mais acessível para parcelas da sociedade,
partir, por exemplo, da atuação da imprensa, dos órgãos da mídia, enfim. Como você enxerga esse papel de consolidadora de um debate ou de fomentadora de um debate de forma mais acessível? Essa é a parte que realmente me cabe nessa conversa, porque um privilégio, eu sou jornalista, basicamente, formado em economia pela FEA, e eu tinha os professores da escola como fontes, né, do meu trabalho jornalístico, né? E eu queria dar um testemunho que vem de uma conclusão minha, de uma convicção minha, de que no meados dos anos 70, a imprensa também teve uma grande evolução com a profissionalização, entre aspas, enfim, com o maior rigor no tratamento de pautas da política econômica e dos negócios, né? Eu fiz parte de uma revista Exame, nascida em 1973, uma Exame ainda mensal, que, na minha opinião, foi a recriadora, se não a criadora, da imprensa de negócios no Brasil modernamente. Antes tinha a revista Visão, tinha o Mundo Econômico, tinha o Estadão, que era mais voltado para a pesquisa econômica, mas como abordar o funcionamento das empresas, dos negócios, marketing, finanças, etc. e tal, isso vai se intensificar, se não nascer mais estruturadamente nessa Exame. E aí tem uma coincidência que é o seguinte: na montagem desse Exame, da editora Abril, o diretor, que tinha sido o editor de economia da Veja, que foi quem, por exemplo, botou no ar a discussão da distribuição de renda no Brasil, Paulo Henrique Amorim, ele criou essa nova Exame e, para isso, nós tínhamos uma seção chamada Conjuntura, que tratava de conjuntura econômica. Era uma coisa meio doida, porque a revista fechava 20 dias antes de circular. E você ter uma sessão de conjuntura no Brasil fechando 20 dias antes... Hoje é 20 segundos. Né? Pois é. Era uma coisa meio doida. Cabia a mim essa coisa. Então, era preciso ter pautas antecipadas. Você precisava saber o que ia ser debatido mais à frente. Perdão pela comparação, que é uma coisa que eu nunca consegui entender muito bem, estando lá na Abril nessa época, é mais ou menos como a capa da Playboy era escolhida. Era aquela estrela, aquela atriz que ia ficar famosa 3 meses depois, porque a capa da Playboy fechava 3 meses antes da revista circular. Eu ficava vendo como é que eles sabem que a fulana agora está nas pautas gerais. Enfim, a conjuntura da Exame era um problema parecido, né? Não tão ameno, mas parecido. E o Paulo Henrique Amorim fez um contrato, era um contrato, com a IPE ainda, o Instituto de Pesquisa Econômica, na época dirigida pelo professor Pastore, Afonso Pastore, que era o seguinte: a Exame, a Abril, financiava 10 bolsas do IPE em troca de uma conversa mensal dos professores do IPE com jornalistas da Exame. Uma lógica de uma reunião conjuntural. Assim. Uma mesa, as pessoas sentadas, conversando. A gente trazia certas pautas que estavam no ar e ouvia outras para frente que saíam nessas conversas. O que eu percebi foram vários anos dessa mesa. Uma mesa que participava Juarez Ghisieri, Sayad, Pastore, Adroaldo Moura da Silva,
Guilherme Dias, Fernando Homem de Melo, os nomes da época, né? E os nomes icônicos da FEA e do IPE. E ali eu percebi, eu que participava dessa mesa, eu percebi que começou a haver uma transformação. Os jornalistas ficavam mais corretos nas suas avaliações, ganharam algum rigor, vamos botar isso entre aspas, e os professores ganharam, ao contrário, um jogo de cintura, uma flexibilização. Eles aprenderam que não era possível você chegar e dizer, falar assim, professor, preciso falar com o senhor sobre tal assunto. E ele dizia, ótimo, me procura daqui 15 dias, que eu estou com prova, estou com isso, estou com aquilo. E a gente dizia, professor, é para ontem. A notícia é hoje. Não, e é um gancho do negócio, é para ontem. Começaram a aprender que era para ontem. E hoje isso é a coisa mais comum. Você vê pequenos artigos, falas, entrevistas, no dia que a coisa acontece. Então, 10 minutos depois de um fato acontecer, tem professores de economia, economistas da academia, falando para o público geral, numa linguagem que o público geral consegue entender. Isso começou, Humberto, ali, em 1973, na FIP. E os professores da FIP passaram a estar presentes no debate da época da economia. Ao mesmo tempo, eles eram demandados a fazer os estudos, e eu cansei, por ter boas fontes entre os meus professores, eu tinha o privilégio de receber bizus, receber coisas que iam acontecer. Eu me lembro de me avisar assim, estamos fazendo Ninguém falava nisso. Estamos fazendo um estudo para o governo federal sobre a Previdência. Isso vai explodir. Foi o que eu ouvi. E eu comecei a acompanhar, antes de todos os meus colegas, enfim, a Exame começou a acompanhar, a partir dessa informação. O que era? Qual era a cadeia disso aí? Até chegar na mídia. Um estudo encomendado pelo governo federal para a FIP sobre Previdência, como isso ia evoluir. Vamos vendo o que está acontecendo. Então, eu acho que... É uma discussão de décadas, né? Uma discussão de sustentabilidade, de sustentação de um sistema super complexo. Acho que a FIP teve essa participação especial, que hoje ela não é tão visível, mas, assim, pioneiramente, da participação no debate público popular das questões econômicas. Então, nesse sentido, com essa contribuição, por exemplo, professora Maria Helena, a gente acompanhou durante os anos 90, existia uma preocupação imensa do Brasil no que diz respeito à questão do controle inflacionário. E a FIP calculava o índice de preço ao consumidor da cidade de São Paulo, mas dado o peso populacional, dado a pujança econômica, um belíssimo termômetro em termos inflacionários para o Brasil, a gente acompanhava a divulgação dos quadrissemanais, né? Ou seja, daqueles indicadores toda semana com verdadeira efervescência da imprensa. Eu trabalhava dentro dessa pesquisa quando eu era menino, tinha 19, 20 anos, e via uma quantidade imensa de jornalistas, sobretudo quando fechava o mês, né, fazendo a cobertura desse indicador. Em que medida isso é uma consequência natural das pesquisas nas quais a FIP se envolve? Vamos usar hoje, por exemplo, a questão da tabela de veículos. É uma coisa que todo mundo sabe, né? Lembrando um detalhe, né? A tabela mais usada, a tabela de maior credibilidade, enfim, virou o nome da coisa, dessa pesquisa, que nem Gillette, falando, é a pesquisa FIP de preço de carro. É isso, é exatamente isso. Chama preço FIP.
É isso, esse negócio. Tabela FIP. Você vai renovar o Tabela seguro, FIP, o sujeito exatamente. falou, ó, vai pagar pela tabela FIP, Isso. 110 Isso. da tabela FIP, 105 da tabela... Você compra e vende o carro. Está oferecido pela tabela FIP. Exatamente. Agora, em que medida isso é uma preocupação efetiva da instituição e em que medida isso é uma preocupação? É uma consequência natural da importância dos seus indicadores? Exatamente, é uma consequência natural. Quer dizer, a FIP, ela prima pela discrição. Né? Uhum. Então, hoje, quem tem que estar na mídia são os nossos contratantes, alimentados pelos trabalhos que nós fazemos, mas eles são os protagonistas. Né? Então, se a gente ainda tem espaço na imprensa, continua sendo pelo índice de preço ao consumidor. A tabela FIP não é manchete, ela é usada pela população inteira, mas é um bem público, né? Ela está aí disponível para todo mundo, né? O preço de imóveis, mas que é outro indicador que a gente faz e que tem muita utilidade, é muito usado. Agora, isso é uma consequência do nosso trabalho. O nosso papel é tornar o setor público o mais eficiente possível, a gente faz o possível para que ele seja, para que as políticas escolhidas pela sociedade, através dos seus governantes, seja a melhor possível, né? Pelos governantes, Estado, federal, municipal, né? É isso que nos interessa. Então, quando você falou alguma coisa importante, o nosso trabalho tem mais resultado hoje, mais resultado. Não é visto, não é percebido, mas é o que está acontecendo lá no município. Ele está conseguindo fazer o saneamento melhor, porque ele conseguiu viabilizar uma licitação da questão do saneamento e aconteceu, porque nós demos respaldo para isso. Então, isso para nós é muito importante, é muito mais importante do que está sendo visto no debate nacional. Então, a gente pode dizer que efetivamente, professor Luna, a preocupação é nesse sentido, ouvir mais quem está contratando e aparecer como consequência e não, olha, deixa eu dar uma ideia aqui, que isso aqui vai fazer a gente aparecer mais. Não, isso não está em pauta. Não, se nós pensarmos que lá atrás, de 30, 40 anos atrás, nós tínhamos 2 ou 3 temas, você poderia até ser atuante. Uhum. A FIP pode voltar a ser atuante em algum tema no futuro. Mas se você pensar nessa multiplicidade de projetos localizados, municipais, estaduais, é um debate que a FIP não pode estar participando. Ela tem que estar fora, ela tem que estar dando apoio e o debate tem que ser feito o governante com a população. Ela subsidia e sustenta tecnicamente o debate. Amanhã pode vir, veja, amanhã pode vir um debate de novo, a FIP entrar no debate da Previdência, não é que, mas isso será uma contingência das circunstâncias, não que a FIP procurará isso. Exato. Desafios dos mais complexos associados ao universo de uma instituição que ao longo das décadas participou do debate, mas principalmente e sobretudo no presente, subsidia o debate de forma absolutamente técnica, concentrada nos resultados amplos de suas pesquisas. FIPcast teve mais um episódio, mais uma oportunidade de conversar com quem construiu esta história e quem constitui este presente. Professora Maria Helena, muito obrigado. Obrigada, Nil. Humberto. Professor Luna, muito agradecido. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. José Paulo, também quero lhe agradecer muito a oportunidade de termos atuado e participado aqui juntos nesse debate tão importante a respeito da história da FIP. Eu que agradeço, foi um prazer e uma honra muito grande. A FEA e a FIP estão na minha história e, mais do que na minha história, na minha alma. Então, foi muito bom, foi muito importante. Obrigado. Eu que agradeço. E estaremos juntos no próximo episódio, falando dos 50 anos da história da FIP, a partir do FIPcast. Fica conosco.